Eu acho difícil alguém não conhecer o Rogério Skylab, mas como parece ter gente que realmente não faz ideia, eu explico. O Rogério Skylab, de acordo com a Wikipédia, é um cantor, compositor, violinista, letrista, poeta, ensaísta, ator, ex-apresentador de televisão, ex-bancário, produtor de discos brasileiros e, pelo que a maioria das pessoas conhecem dele, um ótimo gerador de memes. Não tem como você ser um usuário da internet brasileira e não ter visto ele mandando um monólogo super esquisito pro Gil Brother Away. Imagina, eu sou uma pessoa que ando muito sozinha. Ou a cara que a Rogéria fez quando ele começou a cantar uma de suas músicas mais famosas. Destroço, estrago. E claro, como eu poderia esquecer da lendária entrevista do Skylab com o Júpiter Maçã, na qual o mesmo literalmente dorme no meio do programa. O principal fator que faz as pessoas se surpreenderem com esses memes é pela dualidade esquisita que o Skylab compõe. O Rogério é um cantor de 65 anos de idade, ou seja, um homem com uma certa idade, que canta em sua maioria músicas pesadas, com estilos fortes como o próprio rock, com letras muitas vezes bastante positivas e com um linguajar que você não imaginaria vindo de uma pessoa com esse perfil. Roubaram meu pau! Afinal, o Skylab é uma pessoa muito bem letrada. Ele até mesmo publica inúmeros textos em sites e tem 2 livros publicados. Um que é uma coletânea com seus principais poemas e outro chamado Lulismo Selvagem, que eu nem preciso dizer que é um livro com teor político. Ou seja, ele não é simplesmente um cara que só sabe usar palavras de baixo calão ou, sei lá, faz isso de sacanagem. Não. Então por que mesmo assim ele ainda gosta muito de ir por esse caminho? Por quê? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu sempre gostei muito do trabalho do Skylab, mas sabe quando você escuta uma música em um idioma que você não conhece, ou algum desenho em um contexto que você não tem, mas independente de você entender o que tá rolando ali, a vibe é tão bacana que você acaba se apaixonando pelo projeto? Então, essa era a minha relação com as músicas do Skylab até pouco tempo atrás. Foi então que eu decidi tentar entender o porquê dele fazer essas músicas, e até que eu consegui uma resposta rápida, porém nada satisfatória. O óbvio é que ele faz o que ele faz porque esse é ele. A música reflete o músico e é impossível que não. Mas é muito fácil pra mim só chegar aqui e dizer, ele faz assim porque ele é assim. Claro, isso é óbvio, porra. Mas por que ele escolheu esse caminho? Sabe? Uma coisa que ajuda bastante você a entender os trabalhos do Skylab é entender os pilares que ele sempre busca levar para suas músicas. Ele mesmo já disse isso em algumas entrevistas, que adora a ambiguidade e a contradição nas suas composições. Margeia uma porção de coisa, margeia a contradição. Eu valorizo a contradição. A contradição é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Ambiguidade, já que as músicas dele são sempre abertas para mais de um tipo de interpretação, e a contradição, porque ele adora essa ideia de misturar estilos que normalmente não se misturariam, cantar calmo sobre um assunto pesado, fazer um rock pesado sobre algo banal, ou sei lá, começar um samba sobre um assunto que os sambas normalmente não falariam. E enfiei uma porrada. Além de que, além da ambiguidade e da contradição, algo que ele é apaixonado é pelo cotidiano, é pelo dia a dia. Muitas letras do Rogério, se não a maioria delas, tem como base coisas da própria rotina de uma pessoa normal. Mas ao invés de ir pelo caminho que todo mundo vai da rotina, que é sempre falar sobre trabalho, relacionamentos amorosos ou decepções, ele vai por esse caminho Rogério de ser, né? Ele vai por esse caminho da contradição. Assim, por que ele vai falar sobre um romance de beijos e carícias, se ele pode simplesmente descrever um relacionamento fetichista sobre BDSM? Muitas pessoas se identificam com esse fetiche, mas ninguém canta sobre. Te infestei uma porrada. Por que ele vai falar sobre o trabalho dele, se ele pode fazer uma música super exagerada sobre pegar o metrô até o trabalho? Todo mundo pega o metrô. Ele faz parte da sua rotina mais do que você imagina, mas ninguém canta sobre estar no metrô. Não tem graça, mas o Skylab faz ter. Eu fui perdendo o controle, eu tava dentro do trem. Na minha frente um babaca que tá me olhando por quê? Por que ele vai falar sobre as pessoas que morreram se ele pode simplesmente adotar a posição do coveiro, o cara que prepara as covas e trabalha no cemitério? Assim como já enterrou minha mãe, meu pai, meu avô. Essa ideia de falar sobre o cotidiano com uma visão totalmente diferente do comum é uma marca estampada nas obras do Skylab. Uma das músicas mais icônicas dele, por exemplo, O Convento das Carmelitas, conta a história sobre um serial killer que mata freiras em um convento, mas ao invés de adotar uma visão geral, ou uma visão vivenciada pelas próprias freiras, ele adota a visão do vilão, a visão do próprio serial killer. Ou na música Matador de Passarinho, em que é literalmente uma música feita com base na música Passaredo do Chico Buarque, na qual, na música do Chico, ele fala: bico calado, muito cuidado, que o homem vem aí, o homem vem aí, o homem vem aí. E na música do Skylab ele diz que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio de existir,
matador de passarinho. Meio que mostrando que, na verdade, o Skylab traz o homem que estava vindo matar os passarinhos, que o Chico alertou. E nas palavras dele, ele só estaria fazendo isso para espantar o tédio e o vazio de existir, realmente adotando essa visão de que o homem caça por motivo nenhum, por pura soberba, mostrando que o Skylab, mesmo que estando do outro lado da moeda, ele ainda não tá do lado do matador de passarinhos. Ele não apoia a decisão, ele só mostra o que realmente acontece na vida real. Mas ok, eu tô falando de muita coisa aqui, mas eu ainda não cheguei na cereja do bolo que vocês estão esperando. Falando da parte estritamente sexual que ele traz em vários de seus álbuns, e até mesmo na sua penúltima trilogia, que literalmente se chama a Trilogia do Cu, lembra que eu falei que uma marca estampada do Rogério era essa ambiguidade? Essa ideia de sempre adotar mais de um sentido no que foi dito? E também a mesma ideia de cotidiano que eu tava falando agora? Então, você pode até discordar de mim, mas seja totalmente sincero. Por mais que você diga que o pilar de uma pessoa é o trabalho, os amigos e a família, você não pode negar que o sexo tem uma parte crucial na vida de uma pessoa. Qualquer lugar que você for, as pessoas estarão falando sobre sexo. As pessoas fazem piadas sobre sexo. As pessoas vivem tristes falando que querem ter um relacionamento. Você provavelmente fala sobre isso com seus amigos ou amigas todos os dias. E se esse é um assunto tão importante, se esse é um assunto tão falado por todo mundo o tempo todo, por que o Rogério escrevia algumas músicas sobre genitais é tão esquisito? Bem, por dois motivos. A primeira é a mais óbvia. Mesmo no século XXI, o sexo e as relações sexuais no geral são um tabu pela sociedade. Até hoje as pessoas caem em cima de cantoras como a Luísa Sonza ou a Pablo Vittar por adotarem uma conotação sexual em suas letras e clipes. As pessoas se incomodam ao ouvir falar sobre isso. E eu não sou um expert nesse assunto, mas eu creio que a igreja deve ter ajudado um pouco na formação desse tabu. Mas, sei lá, isso aí é assunto pra outra hora. O segundo motivo é que o Skylab faz isso de forma muito escrachada, escatológica e, da forma mais vulgar possível. Ele não cria metáforas, ele não fala de forma direta, nem nada disso. Se ele quer falar sobre uma notícia que ele leu, sobre uma mulher trans que fez uma cirurgia de remoção de pênis e acordou no dia seguinte surpresa ao perceber que não tinha mais o órgão genital, ele literalmente vai fazer uma música chamada Cadê o Meu Pau? E vai cantar sem nenhuma censura e da forma exagerada o que ele literalmente acha que aconteceu. Eu estava lendo um livro de um antropólogo maravilhoso carioca chamado Hélio Silva, retratando a vida dos travestis no Rio de Janeiro. E o Hélio Silva falou de uma situação muito curiosa, que o travesti foi fazer a operação, fez a operação, no dia seguinte ele botou a mão ali e começou a se arrepender e começava a gritar: cadê meu pau, cadê meu pau? A partir daí eu fiz uma música. Não! Roubaram meu pau! Capado! Canalha! Não! Roubaram meu pau! Destroço! Estrago! Até mesmo a música dele mais famosa, intitulada O Meu Pau Fica Duro, não é nada mais que um relato cotidiano sobre a ereção involuntária que muitos homens têm no seu dia a dia. Doutor, me explica, por que é que às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro? O que faz o Skylab ser diferente dos demais músicos não é necessariamente a sua capacidade incrível de escrita ou uma melodia totalmente diferente. Na real, é porque ele fala de coisas que as pessoas não têm coragem de falar. Ou, sei lá, só não querem falar. O Sky nunca teve um grande contrato com grandes gravadoras. Ele nunca foi moldado pela grande mídia. Ele, desde o seu primeiro disco até hoje, depois de mais de 20 álbuns, sempre se manteve ele mesmo. Se manteve original e sempre teve a liberdade de cantar e compor o que bem quisesse, né? O que viesse na sua telha. E querendo ou não, isso faz dele um artista incrível. Tudo que você escuta, por mais que pareça sacanagem, foi feito única e exclusivamente por ele. E com um motivo, claro. Essa visão distorcida e única que ele tem no seu dia a dia torna ele não só um belo observador, como um ótimo narrador dos fatos que ele observa. E isso não quer dizer que os outros artistas do cotidiano são inferiores ou melhores. Cada um enxerga o mundo da sua própria forma. Se Carlos Drummond de Andrade enxerga pedras no meio do seu caminho, se Augusto dos Anjos enxerga vermes e a morte, então o Skylab enxerga todos os outros problemas que ninguém tem vontade de falar. Como lavar as mãos, como ser enganado pelas pessoas, ereção involuntária, ou simplesmente os problemas de ser um cara muito fodido. Quantos vocês vão pro motel, transam a noite inteirinha, 30 dias depois ela volta, grávida, e quer ter um filho. Conclusão, você vai pagar pensão pro resto da tua vida. Ela te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Uma coisa bem interessante de se dizer é que, como o próprio Skylab já disse em uma entrevista, cerca de apenas 20% do seu trabalho todo tem esse teor mais sexual e agressivo que você acaba assistindo por aí. O motivo pelo qual você provavelmente não conhece as outras músicas do Rogério é simples. Isso é até mesmo uma certa faca de dois gumes. Afinal, o Skylab ficou muito famoso fazendo músicas escatológicas e nojentas. Porém, como ele mesmo diz, o meu trabalho não é isso. E ao ter ficado famoso principalmente por uma única parte do seu trabalho, qualquer coisa que ele tente fazer pra mudar, ao menos que seja muito viral, não vai tirar essa imagem dele. E olha que nem eu,
eu tenho certeza que depois de você ver esse vídeo, nem eu vou conseguir ter tirado a sua imagem dele. A única forma de mudar isso é literalmente consumindo o Rogério Skylab, não uma música ou outra, mas sim realmente dando uma chance a toda a sua discografia. Um exemplo do que ele diz sobre suas músicas mais escrachadas serem minoria no trabalho dele, fica bem claro quando você decide entrar em algum álbum dele. Por exemplo, no 7º álbum intitulado de Skylab, ele tem uma música que se chama Eu Chupo Meu Pau. E além dela ser a música mais popular de todo o álbum, ela também é a única música que tem um título sexual. Coincidência? Eu acho que não. O pessoal procura isso no Skylab. Acha, ouve e depois de ouvir vai embora. E não é algo específico dele. Quantos artistas vocês não viram tentando mudar e fracassando completamente? Pessoas que viram memes por fazerem um certo tipo de coisa em específico, que depois de um tempo não conseguem mais manter esse mesmo personagem e não conseguem fazer o público maior continuar acompanhando, pois eles se tornam, para a maioria, apenas mais um meme. É cruel, afinal, no final de tudo, todos nós somos humanos e todos nós buscamos uma validação social dentro do meio. As pessoas rejeitarem tudo que a gente mostra só porque não é bem o que eles estritamente querem, ou acham que querem, é um dos maiores dilemas dessa criação de conteúdo. Eu me dedico a agradar o meu público e viro escravo do conteúdo, ou eu me dedico a fazer o meu público gostar do que eu quero fazer. E eu nem preciso dizer qual é mais difícil, né? Tá na cara. O Skylab é, e sempre será muito mais do que um homem velho que fala sobre sexo em suas músicas. Como eu já mostrei, toda música tem um significado mais profundo, alguns mais óbvios, outros mais pessoais, mas ainda assim, nada é totalmente gratuito. Quando você começa a perceber essa brincadeira que o Skylab adora fazer, você acaba percebendo que talvez, só talvez, ele seja mais sincero do que muitos artistas da mídia que se focaram tanto em criar uma imagem que no fundo não parecem nada reais e são só mais um bonequinho da mídia. Falam sempre sobre as mesmas coisas, os mesmos sentimentos de tristeza por conta do relacionamento ou por conta da vida, acostuma e manipula a massa a crer que a música só serve se for assim. Que faz pessoas como o Skylab tentarem algo diferente e nunca conseguirem mais pra frente do que isso. Rogério, Júpiter, Damião, dentre muitos outros. É por isso que eu digo que vocês tentem abrir mais a caixinha de vocês, gente. Eu sei que um meme é engraçado, e eu não julgo. É realmente hilário ver a empolgação do Skylab cantando uma música enquanto ninguém entende nada do que ele tá falando. Mas tenta escutar também. Talvez você acabe encontrando algo que você fale, nossa, isso é dele? E aos poucos tu vai criando um carinho por alguém que você nem fazia ideia de que era capaz do que você acabou de ouvir. Enfim, eu vou deixar o link na descrição de uma playlist que o próprio Skylab criou, com uma coleção bacana de suas próprias músicas que talvez seja um bom pontapé inicial para essa sua jornada. Talvez assim vocês consigam olhar a realidade que o Skylab sempre quis mostrar, mas foi ofuscado simplesmente por ser taxado de um meme. Afinal, se mesmo depois de 20 anos fazendo música, depois de tantos fracassos, depois de nunca ter conseguido se tornar um artista grande, o que fez o Skylab não desistir? Porque se ele não tivesse uma mensagem para passar, ele logo teria parado e tentado algo que desse mais frutos. Mas ele não parou, mesmo contra tudo e todos. Todos aqueles, os mesmos que ficaram por anos perguntando uma mesma coisa. Skylab, você vai continuar fazendo música?